Salve, salve, meus amiguinhos! O vídeo agora é polêmico, é isso mesmo. Falar sobre assuntos, né? Me posicionar, acho importante falar sobre isso. Esse Mundial tá acabando, então já parou aqui do canal ficar alguns dias sem conteúdo, decidi vir falar. Acho que isso até tá um pouco fora de time. Mas e aí? Existe um complô contra Marcelo Paes? Existe uma oposição contra Marcelo Paes? O que é que você acha do assunto? Depois da vinheta eu vou trazer aqui uma linha de raciocínio, vou conversar um pouco sobre o que eu acho acerca desse assunto junto com vocês. Então vem comigo que está começando mais um vídeo aqui no canal. É isso. Vou trazer aqui opinião, vou trazer reflexão também. Não anotei os pontos principais que eu não posso esquecer de falar, então eu espero lembrar de todos eles. Não sei se o vídeo vai ficar longo, mas eu vou falar aqui o que eu acho, o que eu penso, sendo honesta com vocês, como eu sempre sou, certo? Muita gente levanta teorias da conspiração, muitas vezes eu não gosto disso, porque essa coisa de, canal tá querendo conturbar, estão fazendo complô contra o pai. Vamos ter uma conversa madura hoje aqui nesse vídeo, tá certo? Eu vou começar pedindo para você interagir aqui com o vídeo, tá? Aqui embaixo tem um campo de comentário que você pode colocar a sua opinião e também curte o vídeo, tá? Que é muito importante. Se você não for inscrito também, clica no botãozinho de inscreva-se, não seja canalha. Ajude aqui o canal, já que você tá aqui me doando esse tempo, me assistindo falar, às vezes besteira também. Mas eu vou começar por esse vídeo, certo? Esse vídeo do Marcelo Paes. Vídeo esse que eu não compartilhei, certo? Não falei publicamente sobre esse vídeo, porque no momento que esse vídeo foi postado, eu estava num aniversário, né? Segunda-feira, no momento lá que estava tendo o evento, eu estava no aniversário de uma amiga minha. Então, eu vi esse vídeo por cima, não vi nada demais nele, mas eu vi a resposta do Caio César a esse vídeo. E aí, isso me irritou bastante. Inclusive, eu fiz um tweet que apaguei algum tempo depois, porque eu simplesmente saí esculhambando o Caio César, porque não era só o meu sentimento daquele momento, segue sendo o meu sentimento de agora também. Mas eu também não vou dar essa baixada de nível, né? Mas enfim, para não ficar descontextualizado, eu vou soltar esse vídeo aqui para vocês, com os créditos da Sabrine Araújo, que estava lá no evento, gravou, editou, legendou o vídeo e a gente vai assistir um minutinho bem rapidinho e aí eu volto para comentar. Nós vamos dar a volta por cima. O Fortaleza vai dar a volta por cima. O Fortaleza tem história de superação. O Fortaleza tem história de luta. E quando menos se acredita na gente é que a gente consegue. Com humildade, com trabalho, com verdade, combatendo as injustiças, as fake news, mas com um coração maior. O que é isso que faz o Fortaleza? Esse coração maior, a união, a junção das pessoas que amam esse clube, que historicamente fizeram esse clube com mais de 100 anos de idade, com o Tinga, que é um dos maiores ídolos da nossa história, com o Davi, que chegou em toda a história dele para lembrar, com os outros tipos que estão lá, que vão dar a volta por cima dentro de campo, com o Vojvoda, que é o nosso grande comandante. Tenho certeza disso. E principalmente com a torcida, que é o maior patrimônio desse clube, que é quem carrega esse clube nas costas, que é quem vai lotar cada jogo, que é quem vai jogar energia positiva. E daqui a alguns meses a gente vai estar se abraçando e sorrindo, agradecendo a Deus pelo momento do Fortaleza. E tá aí a fala do Paes, né, no vídeo. Acho que pelo momento difícil, pelo momento ruim, eu acho que qualquer coisa que o Paes falasse nesse sentido mais motivacional, né, mais poderia pegar mal, porque eu acho que existe sim uma amargura muito grande, não por vontade do torcedor de estar com esse sentimento, mas por causa mesmo do primeiro semestre. E aí eu vou começar traçando uma linha de raciocínio, tá? Para chegar no meu ponto. O trabalho do Marcelo Paes foi muito ruim, certo? E eu falo dele nominalmente, não direcionando a pessoa dele, mas direcionando a ele enquanto CEO, que acaba sendo, né, o nome mais responsável pelo departamento de futebol e tal. Assim como ele tem todos os méritos também, e eu vou já falar sobre isso, acaba que ele também carrega essa responsabilidade, né, o ônus, e ele já reconheceu também os erros desse primeiro semestre. Isso não estou aqui desvendando nenhum mistério, todo mundo sabe que o começo de ano
deu errado. Mas o que que acontece, certo? Eu sou bem contra essa questão de teoria da conspiração, do sentido de dois pontos que eu vou tratar. Tanto essa parada de canais de mídia, principalmente Expresso Tricolor e o meu, que são muito citados por alguns idiotas, com todo respeito. Não, mas porque a galera não respeita, a gente aí vai, né? Enfim. Mas por uma galera que tem um cérebro do tamanho de uma bila, é como se houvesse algum tipo de complô contra o Marcelo Paes, né? Assim, não existe nada intencional por trás. Isso é uma teoria da conspiração, então as pessoas que vêm no chat falar isso, desculpa, mas vocês têm um cérebro de bila, muito pequenininho. E a outra teoria da conspiração também, que geralmente eu vou contra essa onda, é aquele papo de, ai, a mídia é contra a gente, ai, a mídia... Tem muito do outro lado, né? Ai, a Verdes Mangas, ai, o Mangalês, tem muito disso, né? Mas do nosso lado acontece também, claro, ai, o Mário Kempis é o grande vilão da história do Fortaleza. Enfim, eu não sou muito a favor desse tipo de teoria, certo? Mas uma coisa me incomoda e tem me irritado, né? Desde o momento que o Caio César ele se tornou esse personagem alvinegro, de não ser o jornalista que se ganha o respeito por ter o seu time assumidamente, mas conseguir fazer análises coerentes. Mas falando sobre esse vídeo, ele usou 3 exemplos que não foram. Ele citou, né? Quais fake news fizeram contra o Fortaleza, né? Ele poderia ter usado exemplos de fake news que prejudicaram o Fortaleza. Mas ele traz exemplos de situações que colocam o Fortaleza contra a parede a partir da narrativa dele. Essa construção de narrativa para colocar o Paes como o vilão master de tudo. E calma, que eu vou colocar cada argumento no seu lugar. Eu ainda vou falar sobre o Marcelo Paes. Mas isso é completamente patético. E como eu não vou transformar esse vídeo sobre o Caio César, porque além de não estar afim de dar esse palco, ele não merece tanta atenção assim. Apesar de tudo isso ser extremamente patético, isso acaba criando uma certa voz, sim. E aí é onde o torcedor do Fortaleza tem que separar quem realmente conturba, né? Porque a galera coloca muita gente que tem o sentimento de ser torcedor de forma verdadeira e honesta dentro de um balaio muito injusto, né? E agora eu vou falar sobre o Marcelo Paes. Porque, assim, eu acho importante que se coloque cada coisa no seu lugar, certo? Eu critiquei muito o Paes aqui nesse ano. E não retiro as críticas, certo? Não retiro. Eu acho que houve um aumento de tom de todo mundo, certo? Todo mundo ficou puto com razão, todo mundo criticou com razão, todo mundo talvez foi desrespeitoso, aí sem razão. Mas acho que em algum momento todo mundo passou um pouco do ponto. Não por querer passar do ponto, mas porque o emocional de todo mundo estava falando muito alto. A exposição que o Fortaleza deixou pela sequência de situações que aconteceram, ela foi muito desgastante. E desgastou todo mundo. Desgastou comissão técnica, desgastou jogadores, desgastou gestão, né? O Paes, ele, aparentemente, ele também se mostra de uma certa forma abatido quando ele faz aquele vídeo falando das medidas enérgicas com a cara de cachorro que caiu da mudança. E a pergunta que eu faço, vocês queriam essa postura num vídeo sobre essa virada de chave? E aí é o ponto que eu vou trazer sobre esse vídeo. Trazer uma aspas engraçada também, né? Eu sempre fui muito chamada de passa-pano por alguns, corneteira por outros, e eu gosto desse equilíbrio, porque significa que eu não preciso aqui pagar pedágio para nada, certo? Eu tenho a minha opinião, eu dou a minha opinião, sem precisar estar agradando a ninguém. É o que eu penso, ninguém precisa concordar comigo, eu não sou a dona da razão, mas aqui também eu não vou negar aquilo que eu penso, que eu sinto, eu vou ser honesta. Eu não sou um personagem, definitivamente. Mas dizer um negócio para vocês. O Paes tem muito mérito. Se eu achasse que ele era um mal intencionado, de fato, de prejudicar,
de isso e de aquilo, que eu vejo sim muitos comentários. Eu não levo tão a sério assim, porque eu acho que, primeiro, eu acho que isso é uma parcela pequena, e segundo, eu acho que sempre vai ter isso, porque nunca vai se ser 100%. Mas eu discordo desse tipo de posicionamento. Se eu achasse o Paz esse mal intencionado, esse canal aqui seria o primeiro a levantar uma faixa, uma voz de Fora Paz. Mas eu acho que o Paz se desgastou? Sim. Acho que ele errou? Sim, muito. Falei aqui, critiquei, aumentei o tom, certo? Mas eu acho que existe a diferença do erro de gestão e a sacanagem. A sacanagem, de fato, eu seria muito desonesta com vocês se eu achasse que estaria havendo isso por parte da gestão e não ser a primeira que ia dizer que eu seria fora eles, sabe? E por que que eu não sou fora eles? Porque eu não acho que tá tendo isso. E eu acho que essa é a hora de você separar as coisas, sabe? O aumento de tom de crítica esse ano ele foi muito válido, porque foi um ano adoecedor. Foi um ano que a gente passou por jogos adoecedores. Eu cheguei a postar um conteúdo dizendo que estava com nojo do meu time. É pesado, né? Pois é, pesado pra mim também. Eu não postei aquilo sorrindo, não. Eu tava puta. E sabe por que que eu tava? Porque eu tenho muito amor ao time que eu torço. Mas esse vídeo, ele é sobre uma virada de chave, ele é sobre um novo momento, ele é sobre movimentos que são feitos olhando para tentar mudar a temporada. Vocês queriam que o Paz falasse o quê? Essa foi a pergunta genuína que eu fiquei no meu coração. Não tuitei sobre isso, não compartilhei esse vídeo, não falei publicamente sobre isso, mas essa foi a minha humilde opinião e honesta reação do primeiro segundo que eu assisti esse vídeo. E eu abri as redes sociais e vi, o Paz era para ter falado isso, isso e aquilo. Nada sobre assumir culpa nesse momento afagaria, traria carinho e calma pro torcedor. Porque o Paz pode passar 25 minutos pedindo desculpa. Nada vai mudar se ele não tomar atitude. Ele tem que tomar uma postura de líder, que ele é agora, botar os peitos para frente, assumir que, ok, erramos, mas vamos para cima. É não ficar só no discurso, ir para a prática e você vê os resultados acontecerem em campo, mas fora dele e dentro do contexto, fora das quatro linhas, você vê um líder ser um líder. E é isso que o Paz tem que ser. Porque o Paz, ele cometeu diversos erros. E nenhum deles, apaga os méritos que ele tem à frente da gestão. Isso serve para ele, serve para outros também. Serve para o Alex Santiago, que saiu, mas tem muitíssimos serviços prestados no Fortaleza. Mas falando sobre quem está lá dentro hoje, a gente deve cobrar como cobramos e como estamos cobrando. A gente deve criticar como criticamos e se o Fortaleza não voltar a jogar bola, a gente vai criticar de novo. Mas a maturidade de trazer para a conversa o nosso papel nesse momento, a gente não pode deixar de ter. Não pode. Porque reclamando como eu reclamei, eu não deixei de ir a um jogo. Isso aqui não é intencionalmente querendo ser sommelier de torcida, não, porque você torce do jeito que você quiser. Eu não tô aqui para julgar as outras pessoas e tal. Não, eu tô falando sobre mim, certo? Eu não faltei a jogo por causa de fase do Fortaleza. Eu não faltei porque eu sei o meu papel ali também. Eu sou mais uma voz entre tantas. Eu sou como qualquer outro torcedor, como qualquer outra torcedora, mais uma voz ali no estádio que faz a sua parte. Porque assim, eu duvido muito que o Fortaleza vire a sua chave sem o apoio da torcida. Porque na nossa história, certo? Na nossa história, não teve um momento que as coisas davam certo para o nosso clube que o torcedor não estivesse do lado. E a gente sente falta do Castelão com aquela energia positiva. E eu sempre falei, agora tem que parar de ser o holofote para o torcedor. O campo tem que provar para o torcedor a confiança. E eu não retiro nada disso. Mas eu acho que a gente também tem que ter a maturidade de discutir o quanto a gente deve fazer a nossa parte também. Isso aqui não é a intenção de ficar cobrando por cobrar torcedor, não. Eu tô trazendo a minha postura enquanto que eu penso. Porque é muito fácil você chegar aqui e me julgar como corneteira, como quem quis conturbar o ambiente, como isso, como aquilo. Mas dizer um negócio pra você, eu tô cansada de falar as mesmas coisas em live.
Tá na hora do Fortaleza mostrar resultado. E essa volta do Mundial são com 2 desafios enormes e que pode ser que não dê certo pro Fortaleza. Pelo menos o primeiro pode ser que não dê certo pro Fortaleza. Mas eu sei o papel que a maturidade de assumir essa briga junto com Fortaleza, ele é importantíssimo e a gente não pode negar ele. O clube estava muito exposto, o clube recebeu muita pancada, o Paz recebeu muita pancada, a gestão recebeu muita pancada. Mas a gente precisa, nesse momento, acertar. O Paz, ele precisa acertar as contratações. É tirar quem tem que tirar e trazer quem tem que trazer e dê certo. E ele vai ser cobrado por isso, certo? Com a capacidade que durante toda a história que ele construiu no Fortaleza, ele mostrou que consegue fazer. Ele sabe o tamanho da responsabilidade que ele tem. E o meu pensamento é assim, Paz, resolva. Você sabe o tamanho da responsabilidade, resolva. Porque capacidade para isso já mostrou diversas vezes. Tá aqui por isso ainda, tá? Tá aqui por isso ainda. Porque o ciclo do futebol, ele acaba para todo mundo também. O Marcelo Paes não é maior do que o Fortaleza. Na hora dele sair, ele vai sair. Mas eu acho que esse é o momento da gente parar dessa conversa imatura de querer ficar nessa divisão entre canal fez complô ou canal que é o mal do Fortaleza. Você parar com essa infantilidade e você olhar para o tamanho dos desafios que a gente tem pela frente. E a gente sabe que os jogadores que fizeram muita raiva podem ser os jogadores que vão nos dar alegria nesse segundo semestre. Isso passa pelas cobranças que são feitas, que são importantíssimas, sobretudo pela mudança. E essa mudança, o clube não pode estar sozinho. O clube precisa da gente. E assim, Fortaleza, você pode contar comigo. Paz, você enquanto CEO, você pode contar comigo. Quando eu falo comigo, não é porque... Eu falo enquanto mídia. Porque a gente precisa sair dessa. O Fortaleza não se encontra hoje numa situação desesperadora. Mas a falta de performance e os erros de gestão passam muita desconfiança. Isso não é culpa do torcedor. O torcedor ele não tem culpa por ter sido adoecido por esses 6 meses do Fortaleza. Mas o torcedor precisa entender também que no momento de dificuldade, na nossa história toda, a gente dava a mão. Isso não pode deixar de acontecer. Porque enquanto torcedores do Fortaleza, você viveu muito mais momentos tristes que você se lembra do que felizes. E não é porque é ruim torcer Fortaleza, não. É porque o futebol é um esporte que só ganha um. E nem sempre você vai ganhar. Nem sempre eu vou ganhar. Nem sempre a gente vai ganhar. Mas dentro disso tudo, a gente compartilha do amor que a gente sente pelo nosso clube. E esse amor ele vai ser maior do que as vitórias e vai ser maior do que as derrotas, principalmente. Porque se fosse só por vitórias, ninguém ia estar aqui ainda. Mas você ama o Fortaleza pelo que ele é. Pelas memórias afetivas que você tem, de quando você ia para o estádio antigamente. Tudo isso aí constrói o caráter de um torcedor. E eu fui forjada na merda, certo? Porque muita gente que não me conhece adora me chamar de modinha, mas eu cresci ali defendendo o Fortaleza de Série C. E não deixava de usar a blusa do Fortaleza no outro dia pós mata-mata, não, viu? Na escola. Mas vocês sabem qual é o fato? É que você pode odiar o Marcelo Paes hoje. Mas saiba que, pela história que ele construiu, ele tem a capacidade de nos ajudar muito ainda. E Paes, se você continuar errando como errou, as críticas elas vão continuar, certo? E você tem que entender que esse é o ônus do que você faz também. Mas, sobretudo, apesar de toda e qualquer coisa, o torcedor e o clube, eles precisam estar juntos. Porque a gente vai para 2 jogos difíceis. E um deles é um clássico rei. E o Fortaleza precisa sentir essa força da arquibancada. Para a gente fazer aquilo que a gente já está acostumado. A festa da arquibancada, o grito, a energia, isso precisa voltar a acontecer. E eu tô muito cansada das lives repetidas, dos erros repetidos. É hora da gente virar essa página. E eu tenho certeza que o torcedor ele vai estar pronto. Ele vai estar pronto, certo? Para que as coisas voltem a dar certo. Para dar esse abraço de volta. Para caminhar junto com o clube, junto com o time, junto com os jogadores.
Os jogadores que nos fizeram sentir vergonha em alguns jogos, os jogadores que nos fizeram sentir raiva, sentir tristeza, seriam os jogadores que vão nos fazer sentir alegria. Mas não é só essa mudança de postura, esse romantismo, não. Tem que trazer jogador bem tecnicamente também, certo? Mas o ponto que eu vou trazer para vocês é o seguinte: esse ano nós passamos por algumas coisas. E em meio a todas essas críticas, os méritos do Alex não vão ser tirados, os méritos do Marcelo Paes não vão ser tirados, os méritos do departamento de futebol, Boeck, Del Júlio, Papelinha agora, né? Esqueci alguém, meu Deus? Acho que não, né? Espero não ter esquecido de ninguém. Os méritos de ninguém vai ser tirado. As críticas, elas foram pesadas, né? Mas eu acho que a gente merece algo melhor. A gente merece passar por essa página para sorrir no final. E sem esse orgulho, sabe? Sorrir juntos. Enquanto um clube grande que nós somos. E você que torce Fortaleza, não se oponha dessa briga, porque você tem importância. Paz. Você que foi injustiçado de algumas críticas, que pode acontecer também, a gente não tá no dia a dia, a gente pode falar alguma coisa aqui que não seja verdade. Falo pra você, mas isso serve para o clube como um todo. Vojvoda, jogadores. A responsabilidade que vocês têm agora para esse segundo semestre, ela é gigante. Resolvam. Eu posso estar um pouco desconfiada, mas no fim das contas os méritos são grandes demais para a gente ignorar que existe capacidade dentro da gestão disso ser resolvido. Porque não é construído do dia para a noite. Não é. Não é assim. E eu conto com a minha audiência que está aqui nesse vídeo de tentar mudar um pouco desse aspecto de visão também. Porque adoece você continuar ali batendo. Tá voltando da pausa, tá num outro momento. A postura deve ser outra. Inclusive nossa. Fechou? Tamo junto? E é isso, tá? Eu acho que o clube precisa ser protegido também. Pela gente. Certo? Porque no fim das contas o Fortaleza ele vai ser maior. É isso. O vídeo ficou longo para um caramba. Mas o importante é que está sendo postado aqui a minha opinião, honesta e sincera. Posso até ter esquecido um outro ponto, mas isso aqui é a minha opinião. E eu quero saber a sua aqui nos comentários. Deixa teu like. Até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.